isso. Vamos nisso. Fala galera do canal, estamos aqui para mais um resumo de filme. O resumo de hoje é sobre o filme Operação Vingança. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, dê seu like e seja muito bem-vindo. A solidão pesa em Charlie, um vazio que ecoa pelos cômodos frios de sua casa. A luz que antes brilhava, a risada que preenchia cada canto, foi extinta. Sua esposa, a mulher que pintava o mundo com cores vibrantes, foi de suas mãos por pessoas que não apenas uma, mas a esperança de um futuro compartilhado. A dilacerante deveria ser o sentimento dominante, um mar de afogando sua alma. Mas em seu lugar instalou-se uma fria determinação, um aço invisível que moldava suas ações. A CIA, outrora parceira de processos complexos, agências que prometiam justiça e segurança, virou as costas, incapazes de oferecer a que ele clamava. A burocracia e as amarras políticas os impediram de agir. Charlie, o gênio da programação, o homem que traduzia dados em soluções, foi abandonado em um mar de desesperanças. Aquele que se preocupava com algoritmos e linhas de código agora se via diante de um enigma muito mais complexo. A própria a transformação foi sutil, mas implacável. O homem comum, com seus sonhos e aspirações, do lugar a uma sombra. Aquele que antes buscava a lógica e a razão, agora se movia, impulsionado pela fúria e pela necessidade de justiça. Passando para lembrar que só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes.
Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, seja muito bem-vindo.
Passando para lembrar que só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes sobre o conteúdo dos filmes. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixe seu like, seja muito bem-vindo. A tela do computador, antes de um portal para inovação, tornou-se sua num campo de batalha onde seria meticulosamente planejado e executado. A cada linha de código, a cada mapa traçado, a cada informação rastreada, Charlie se aproxima de seus algozes. A frenética e implacável o levaria a cenários sombrios, a um submundo e cada alvo derrubado, cada passo rumo a traria consigo uma pontada de alívio, mas também aprofundaria o que abriria em seu interior. A cada ação, a cada decisão, a linha tênue entre a justiça e barbárie se tornava cada vez mais difusa. A questão que pairava no ar, a sombra que acompanhava em cada passo, era o que resta de um homem quando ele se transforma no o que assombra. A jornada de Charlie, a história, é uma transformação, uma decisão ao pessoal onde se torna a única bússola em um mundo de a fria tela do computador, antes um instrumento de criação, agora refletia a escuridão e se apoderava de Charlie. A cada linha de código inserida, a cada barreira de segurança quebrada, ele se distanciava daquele que um dia fora. O reconhecimento técnico de sua antiga paixão transformava-se em uma arma direcionada para um único objetivo. A Passando para lembrar que só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixe seu like, seja muito bem-vindo.
Passando para lembrar que só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, seja muito bem-vindo. Adentrando no submundo digital, Charlie se tornou um espectro, um fantasma invisível navegando pelas redes de informação. Ele rastreava, contornava, analisava cada movimento de seus como um caçador paciente, à espreita da ademais a frieza, ademais a frieza da máquina se misturava com a ardente chama de criando uma combinação implacável. A frieza da análise, o cálculo precioso, somando a fúria latente, transformava cada ação em uma execução meticulosa. A tecnologia, outrora em meio para o progresso, agora servia a um propósito sombrio. Charlie utilizava seus conhecimentos para manipular dados, invadir sistemas e desvendar segredos. Por outro lado, a cada informação descoberta, a cada segredo revelado se intensificava. A lembrança, a lembrança da sua esposa, a imagem de seu sorriso tornavam-se fantasmas que o seguiam, incitando-o a prosseguir. A, a implacável levou a lugares obscuros e Charlie se encontrou em meio a espiões e mercenários, todos movidos por seus próprios interesses e ambições. Consequentemente, ele teve que se adaptar a aprender a linguagem do submundo, a negociar com oponentes implacáveis. A linha entre o bem e o mal se tornou turva, quase inexistente, e ele se viu obrigado a tomar decisões difíceis e cruzar fronteiras morais que antes eram inaceitáveis. Passando para lembrar que só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like e seja muito bem-vindo.
Passando para lembrar que só fazemos resumo sobre o conteúdo do filme. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e seja muito bem-vindo. Adentrando o submundo digital, Charlie se tornou um espectro, um fantasma invisível navegando pelas redes de informação. Ele rastreava, compilava e analisava cada movimento de seus alvos, como um caçador paciente à espreita da presa. Ademais, Ademais, a frieza da máquina se misturava com. Agora imagine a situação. Você, Charlie, confrontando um adversário que possui recursos e influências capazes de ir contra como você usaria seu conhecimento para antecipar seus movimentos, para neutralizar suas ações analogamente. Pense em um jogo de xadrez onde cada peça é um passo em direção ao checkmate. O jogador precisa dominar essa arte para sobreviver e, acima de tudo, para completar sua missão. A transformação era evidente. O homem que um dia se preocupava com algoritmos agora se preocupa com a vida agora ele antes buscava a lógica e a razão, agora ele era impulsionado pelas emoções, pela necessidade de justiça. Em contrapartida, a cada passo em direção a Charlie se perdia em um labirinto de escuridão, um lugar onde a linha entre o herói e o vilão se dissolvia. Passando para lembrar que só fazemos resumos sobre o conteúdo do filme. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like, seja muito bem-vindo.
Passando para lembrar que só fazemos resumo sobre o conteúdo do Sims. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, seja muito bem-vindo. Aprofundando a névoa da Charlie se vê confrontando a complexidade da moralidade, um território nebuloso onde as fronteiras entre o certo e o errado se dissolvem a cada ação. Ademais, o peso de suas escolhas, outrora simples e guiadas pela agora se manifestam em um dilema constante, até onde ir para obter justiça que busca. A tecnologia, outrora sua ferramenta, se torna um espelho que reflete a transformação que o consome. Ele observa a frieza com que planeja e precisão com que executa e se pergunta com que quem se tornou. Simultaneamente, a cada passo em direção aos seus objetivos, ele se afasta daquele que amava, da memória da esposa que o inspirava. A pressão psicológica, uma constante o força a lidar com a culpa da dúvida e o medo e o medo. Emoções que antes eram desconhecidas para ele. Por conseguinte, Charles se vê em um ciclo onde a alimenta a escuridão e a escuridão o afasta da redenção. Agora reflita sobre a seguinte situação. Imagine o dilema de Charlie ao se deparar com a oportunidade de que poderia causar danos colaterais a inocentes. Como ele ponderia as consequências? A manipulação da informação, a arte de enganar e esconder, se tornam sons maiores. Ele aprende a tecer e a construir disfarces e assim filtrar em ambientes. Em contrapartida, cada máscara que ele veste o afasta da verdade, da essência do que ele era. O homem antes se orgulhava da honestidade, agora se torna um mestre da falsidade, um camaleão que se adapta a qualquer situação. Passando para lembrar que só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, seja muito bem-vindo. Já volto.
Passando para lembrar que só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, dê seu like, seja muito bem-vindo. A solidão que antes era apenas a ausência física de sua esposa se transforma em um abismo emocional. Charlie se isola num mundo incapaz de confiar em alguém, consumido pela desconfiança, pela paranoia. Além disso, a busca incessante pela o impede de criar laços, de encontrar consolo, de se permitir sentir qualquer emoção que não seja fúria. A cada novo desafio, Charlie deve tomar decisões complexas que exigem um cálculo frio e preciso. Agora, pense conosco. Como ele é apenas um gênio da programação, usaria sua capacidade analítica para prever as ações de seus inimigos, para antecipar suas estratégias e para neutralizá-las. Em suma, em seu sentido mais profundo, o transforma em um ser fragmentado, dividido entre a busca pela justiça e a imersão na escuridão. Aprofundando na trama, a transformação de Charlie surge agora e a questão da perda da identidade, como um rio caudoso arrasta consigo os fragmentos do homem que ele costumava ser, remodelando-o em algo sombrio e irreconhecível. Ademais, a cada ação calculada, a cada vida, a essência de Charles se dilui, substituída pela frieza implacável da justiça cega. A memória, outrora um refúgio de afeto, agora se torna um campo de batalha. As lembranças de sua esposa, a luz que guiava seus passos, são contaminados pelo. Consequentemente, o amor se transforma e a saudade em fúria. E o homem que antes se entregava à alegria se afoga na escuridão.
Passando para lembrar que só fazemos resumos sobre o conteúdo do filme. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, dê seu like, seja muito bem-vindo. A solidão, que antes era apenas a ausência física de sua esposa, se transforma em um abismo emocional. A tecnologia, sua antiga paixão, serve agora como um espelho deformante, refletindo uma imagem distorcida de sua própria alma. A tela do computador, antes um portal para a criatividade e a inovação, se torna uma janela para o abismo. O mestre da população O mestre da manipulação digital usaria essa habilidade para criar uma nova identidade para se esconder nas sombras e escapar das garras da lei. A moralidade, outrora um guia confiável, se estilhaça em mil pedaços, substituída por um código de honra distorcido e pessoal. Charles se vê obrigado a tomar decisões que desafiam todos os seus princípios, a cruzar fronteiras que antes eram sagradas. Além disso, a linha tênue entre o bem e o mal se torna cada vez mais difusa, até desaparecer completamente. A solidão, um companheiro constante em sua jornada, corrói sua isolando-o do mundo e de si mesmo. Ele se torna um fantasma vagando pelas ruas, observando o mundo de longe, incapaz de sentir qualquer emoção que não seja a fúria. Por outro lado, há um único objetivo que o mantém e o, em um ciclo vicioso de. E passando para lembrar que só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, seja muito bem-vindo.
Passando para lembrar que só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, seja muito bem-vindo. A cada passo em direção ao seu objetivo, Charlie se afasta da humanidade, transformando-se em uma criatura fria e implacável. Agora, reflita sobre o seguinte cenário: como ele, um gênio da programação, lidaria com as consequências de suas ações, como o peso da culpa, da responsabilidade, o que acompanha a cada momento. Em suma, a perda de identidade é o preço que Charlie paga pela um preço alto demais para ser suportado. Emerge agora a questão crucial da desumanização progressiva. A busca implacável por como uma maré negra submerge gradualmente a essência humana de Charlie, transformando-o em um ser marcado pela ausência de empatia. Ademais, a capacidade de sentir compaixão, de se conectar com os outros, se atrofia, substituída por uma frieza calculista e por uma determinação cega. A tecnologia, outrora um meio de comunicação e de conexão, se torna um instrumento de isolamento. Charles se afasta do mundo real, se refugiando em um universo digital, onde emoções são filtradas e a realidade é manipulável. Em seguida, ele passa a enxergar as pessoas como meros objetos, como peças em um tabuleiro de xadrez, descartáveis em sua busca por justiça. Passando para lembrar que só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Se você não é inscrito, Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixe seu like, seja muito bem-vindo.
Passando para lembrar que só fazemos resumos sobre o conteúdo do filme. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like, seja muito bem-vindo. A moralidade que antes digitava seus atos se desentrega, dando lugar a um código pessoal distorcido, onde a vingança se torna a única lei. Charlie justificava suas ações racionalizando a que se convence que está agindo em nome de um bem maior. Por conseguinte, a linha tênue entre o herói e o vilão se e ele se torna um monstro que jurou combater. A solidão, um companheiro constante em sua jornada, o aprisiona em um ciclo de isolamento e de desconfiança. Ele se afasta de seus amigos e de sua família e se torna um lobo solitário, incapaz de confiar em alguém. Agora imagine a situação. Você, Charlie, confrontado com a necessidade de se aliar a alguém para atingir seus objetivos, como se você litaria com a desconfiança e com a possibilidade de se entregar à relação de confiança. Passando, e este foi o resumo de hoje. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like, seja muito bem-vindo e muito obrigado por nos acompanhar. E é isso.
magnificent and